Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 10, para a gente aqui entrar no entendimento do que vai abençoar nossa vida, nossa casa e nossa família. Se chegou alguém aqui hoje decidido a tomar uma decisão ou a fazer alguma coisa, hoje Deus há de falar contigo, porque antes de tomar tal decisão, você vai ver o que Deus tem a dizer ao seu coração. Vamos lá? Eclesiastes capítulo 10, quem encontrou, diga amém. Versículo 4, a Bíblia Sagrada diz assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Só isso aqui é importante para nós. Você pode repetir comigo? Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Então, quando a Bíblia diz sobre espírito do governador, a Bíblia não está falando do Silval Barbosa, não. Esse espírito do governador é aquela luta, é aquele problema, é aquela situação que se levanta contra a minha vida. E quantas pessoas deixam seus lugares? Quantas pessoas, no momento em que o problema se levanta contra ela, tomam decisões, elas saem de casa. Um exemplo, é um problema em casa, e ela sai do lugar. Se levantou uma discussão, ela sai do lugar, ela sai de onde está, ela deixa aquele momento, aquela pressão causada pelo levante do governador, fazê-la tomar decisões que podem influenciar a vida inteira. É importante a gente entender que espírito do governador são as lutas, os problemas que se levantam contra a gente. Vou te mostrar dois casos na Bíblia. Um deixou o seu lugar, outro ficou onde estava, e nós vamos ver o que aconteceu com os dois. Que Deus possa falar muito com a gente aqui, para que você não deixe o seu lugar. Veio o espírito do governador, se levantou um problema, uma adversidade, uma crise no casamento, ou uma crise financeira, para que você aprenda hoje a não tomar decisão precipitada. Gênesis, capítulo 26, é o primeiro caso de alguém que ficou no seu lugar. Gênesis, capítulo de número 26. Abra aí a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 26. Versículo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Amém. O texto aqui então está de um milagre. Por causa de uma fome, o pensamento de Isaque, a ideia de Isaque, era sair de onde estava para escapar da fome. Meu irmão, e quantos de nós, por conta de uma fome, de uma situação, de uma luta, de um problema, muitas vezes quando aquela situação vem, a gente já quer logo tomar uma decisão, sair, procurar um outro lugar. O texto aqui diz que Isaque era homem de Deus. No capítulo 25, versículo 21, a Bíblia diz que por causa da oração insistente de Isaque, a mulher dele, que era estéril, deu à luz a dois meninos, engravidou, gerou. Interessante que um homem que move a mão de Deus, o poder de Deus, na oração, a fome vem e ele quer fugir. Isso às vezes acontece com a gente. Pessoas que são de Deus também são tentadas a tomarem decisões precipitadas. Pessoas que são de Deus são tentadas a deixar o lugar que estão. Meu irmão, aqui aparece o Senhor e diz para Isaque: não desças ao Egito. Havia fome na terra. E não era a primeira, não. Nos dias de Abraão houve outra fome. Antes de Abraão, nos tempos de José, a Bíblia diz que houve outra fome. Problema há desde que existe vida na terra. Há pessoas que dizem: ah, pastor, mas eu busco Deus, eu oro, e tem problema na minha casa. Eu te pergunto, e Adão e Eva, que foram criados por Deus, já tiveram problema com seus filhos, um irmão matou o outro. Então nós temos que entender que problemas todos nós temos.
O que eu não posso fazer é tomar decisões por conta dos problemas. Porque o espírito do governador são problemas que se levantam para me fazer tomar decisões precipitadas, no calor do momento. E é isso que eu não posso fazer. Disse o Senhor para Isaac: peregrina nessa terra. A palavra peregrinar significa habitar, ficar, morar, permanecer. O que Deus fala então com Isaac? Fique onde você está, não saia. Meu irmão, quantas pessoas, porque acham que a fome chegou, aquela terra não dá mais. No caso de Isaac, para ele, no pensamento dele, aquela terra era improdutiva. Quantas pessoas, por conta de uma crise, de uma briga, de uma discussão, ou de algum problema que se levantou na família, acreditam que já deu tudo o que tinha que dar. Já atendi, confesso, atendi muitos casais que já chegaram diante de mim dizendo: pastor, nós já fizemos tudo o que podíamos. Nosso casamento já deu o que tinha que dar. Outras pessoas a gente atende que diz: essa cidade já deu o que tinha que dar. Eu vou partir para outra. Não, nosso casamento não dá mais. Essa cidade não dá mais. Esse menino não tem mais jeito. Meu irmão, mas Deus falou com ele: fica nessa terra. E aí a Bíblia diz que Isaac ficou. Versículo de número 6. Assim habitou Isaac em Gerar. Meu irmão, Isaac fica na terra que Deus o mandou ficar. Agora, você sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que Isaac, ele ficando na terra, ele também enfrenta alguns problemas. Quando ele resolve ficar na terra da fome, porque Deus mandou, porque ele ouviu a voz de Deus, olha só alguns problemas que Isaac enfrentou. Versículo 7. Perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa a primeira luta que ele enfrenta por ficar onde Deus mandou. Repita comigo: ele estava arriscado a perder a vida. Ele tinha medo: os homens vão me matar por causa da minha mulher. Olha só, ele resolve ficar. Ele não sai de onde estava. Deus disse: fica onde você está. Lemos em Eclesiastes 10:4. Levantando-se o espírito do governador, não deixa o teu lugar. Mas aqui ele enfrenta a primeira luta. Os homens queriam matá-lo por causa da mulher. Outra luta que ele enfrentou, versículo de número 14. Diz assim: e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Qual foi a segunda luta que ele enfrenta? Repita comigo: inveja. Meu irmão, alguém olhando poderia dizer: risco de morte, inveja. Era um prato cheio de desculpas para ele sair daquela terra. Ou para alguém dizer: está vendo? Você tinha que ter ido embora enquanto deu tempo. Mas não para por aí não. Versículo de número 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de... O que acontece? Os filisteus enchem os poços dele de terra. Não para por aí não. Versículo de número 16. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Outra situação. Agora ele é expulso do convívio das pessoas. Sai daqui de perto da gente. Tudo isso porque ele resolveu ficar onde estava. Porque ele resolve não deixar o lugar onde Deus havia mandado ele ficar. Mas não para por aí. Versículo 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Ou seja, mais contenda agora ele enfrenta, porque ficou onde Deus mandou. Meu irmão, e às vezes a mesma coisa acontece com a gente. E as pessoas podem até dizer: pastor, mas como é que eu vou ficar nessa terra? Ficar na terra é ficar na posição onde você está. Tem muita gente que está aqui, o desejo é separar, é sair de casa, é desistir do casamento, é desistir da família, é sumir do mundo. Mas a palavra de Deus nunca é: saia, fuja. Deus continua falando com a gente hoje o que falou com Isaac naquele dia: não desças ao Egito, habite,
fique, more, permaneça nesse lugar. Por quê? Porque Deus nunca vai mandar alguém fugir. Você pode até mudar procurando algo melhor para a sua vida, mas se é por conta de problemas, se é porque o espírito do governador se levantou, o recado de Deus é curto e grosso: não saia do seu lugar. É um problema no casamento. Ah, pastor, eu vou sair, eu não aguento mais, eu vou separar, eu vou desistir, eu vou parar de orar. A Bíblia está dizendo para nós hoje: não deixe o teu lugar. Olha só o que Isaac enfrenta. Meu irmão, e algumas pessoas dizem: mas eu estou orando, pastor, e não está acontecendo nada. Isaac, porque ficou, enfrentou problemas também, amigos. Isaac enfrenta contenda, inveja, expulsaram-no do convívio social. E tem gente aqui que está dizendo: pastor, comecei a orar, buscar, mas já estou expulso do convívio social. Só tem contenda, só tem problemas. As pessoas têm inveja. Só que Deus não disse para ele que se ele ficasse, ele não teria problemas. Olha o que Deus prometeu para ele, 26, versículo de número 3. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Meu irmão, o que Deus prometeu para Isaac, é o que ele promete para a gente hoje. Não saia do seu lugar, porque eu serei contigo, porque eu te abençoarei. Ele não está dizendo que você não vai ter problemas. Ele não está dizendo que você não vai enfrentar rejeição. Isaac enfrentou, os homens expulsaram: aparta-te daqui. Você pode passar por tudo isso, mas Deus está dizendo: se você ficar, se você não desistir, se você lutar, eu serei contigo. E eu te abençoarei. Uma irmã um dia me procurou e disse assim: pastor, meu marido mandou eu sair de casa. Pastor, ele chegou para mim e disse: não dá mais. E aí, pastor, eu vim aqui pedir oração para o senhor, porque não dá mais mesmo, não. Já mandou sair, o nosso casamento já anda aos trancos e barrancos, e não dá. E aí ele mandou sair, eu vou sair, não dá mais. Falei: dá, irmão. Pastor, mas ele disse, ele me deu, está contado, ele mandou eu sair de casa. Ele disse: ou sai você, ou saio eu. E aí, pastor? Falei: e aí? Lê Eclesiastes 10:4. E ela leu: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. E aí ela me disse: pastor, quer dizer então que é para mim ficar em casa? Falei: porque quem tem que sair é o diabo, não é a senhora. Quem tem que sair é o problema, não é a senhora. E Deus manda: fique onde você está. Por causa de o espírito do governador do mal, o problema que se levantou, não saia. Pastor, mas eu não preciso disso. Eu olhei para ele e disse: exatamente, a senhora não precisa disso, mas o seu marido precisa da senhora. Porque quem vai orar por ele? Quem vai lutar por ele se a senhora desistir? Mas ele falou que ou ele ou eu. Falei: então que saia ele, mas que a senhora fique, porque está escrito: não saia do seu lugar. E ela disse: então tá bom. Chegou em casa, o marido falou: você não vai sair não? Ela disse: não vou. Então, estou saindo eu. Pegou as trouxas e foi embora. Mas ela não saiu do lugar. Ela ficou e foi orando pelo casamento, orando pela vida dela, da família. Uma semana depois, numa segunda terça-feira, o marido volta para casa com a malinha, um cara todo murcho: porque estou arrependido, e você me aceita em casa de volta? Aceito, mas você tem que ir para a igreja. Uma semana depois, ele voltou na segunda ou terça, não me recordo. Eu só sei que quarta-feira, no culto da família, estava ela e o marido sentados no banco da igreja. E ele meio desconfiado, como toda pessoa que vem primeira vez na igreja, que não está muito ambientado com o clima, e olhando, tal. E gostou, voltou na segunda, na terceira. Moral da história: hoje o marido é mais firme que ela, irmão, na igreja. Você sabe por que Deus abençoou? Porque ela não saiu do lugar dela. Deus não disse que a pessoa não ia ter problema, mas Ele prometeu: eu serei contigo, e eu te abençoarei. Essa é a vantagem, essa é a garantia, meu irmão. Eles podem estar fazendo o que quer que seja de errado, mas Deus é comigo, e porque Deus é comigo, Deus vai guardá-los. Diga amém. Versículo de número 26, 12.
E semeou Isaac naquela mesma terra. Naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Por que ele conseguiu colher? Porque a bênção de Deus estava sobre ele. O que os outros faziam não dava certo, mas o que Isaac fazia dava certo. Deus não é com quem foge, Deus não é com quem desiste, Deus é com quem permanece. Peregrina nessa terra, e Isaac ouviu, irmão. E a terra que só proporcionava fome, passou a produzir 100 vezes por 1. 100 vezes mais. Que lição aqui a gente aprende, irmão? Porque às vezes há pessoas que dizem, a terra do meu casamento não produz mais. Meus filhos não tem mais jeito. Meu irmão, para a terra mais improdutiva, se a bênção de Deus estiver sobre a sua vida, ela vai produzir e produzir bem. O que você não pode fazer é sair do seu lugar. O que você não pode fazer é aceitar a separação, é aceitar a proposta do diabo. Porque o diabo ofereceu para Isaac o Egito. Meu irmão, e às vezes o diabo nos oferece propostas. Às vezes a pessoa está passando uma luta no casamento e o diabo oferece alguém. Porque todas as vezes que o diabo quiser te levar para o Egito, ele vai te oferecer um caminho que te leva para lá. Quando Jonas fugiu da presença do Senhor, por pura coincidência, quando ele chega em Tarsis, tinha um navio que ia descendo para Jope. Era coincidência? Não. Porque quando alguém quer fazer o que é errado, o diabo sempre prepara um barco. Quando alguém quer desistir, o diabo sempre vai preparar e apontar para ela o Egito. Ou seja, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Uma pessoa que está em crise no casamento, o diabo sempre vai te mostrar alguém melhor que teu marido. Melhor que a sua esposa. E ainda tem gente que diz assim, pastor, não vai dar mais certo não. Mas por que não? Porque eu já estou até gostando de outra pessoa já. Isso é Egito, irmão. Deus diz para ele, não desças ao Egito. Estamos falando de família, porque hoje é o culto da família. Mas eu poderia falar de cidade, porque talvez você está doido, vendendo as coisas, eu vou embora, porque Rondonópolis não dá mais, e eu preciso ir embora, eu preciso sair, eu preciso. Não deixe o teu lugar. É onde você está que Deus vai te honrar. Porque Ele prometeu, eu serei contigo e te abençoarei. Mas se você ficar. Porque, irmão, não tem terra improdutiva quando você tem a bênção de Deus na sua vida. Não há terra improdutiva quando Deus está com você. Não tem casamento ruim que não melhore quando Deus está com você. Quando a bênção está com você. Como você quer que Deus seja contigo descendo para o Egito? E tem gente que já aceitou. Não, pastor, conversando com ele, o melhor, a gente já se entendeu, é separar mesmo. Nós estamos até dividindo a casa. Repita comigo, não desças ao Egito. De repente você está devendo, e já está até ajeitando para ir embora de Rondonópolis. Faz isso não, irmão. Estou sendo profeta de Deus para dizer, fica, porque Deus está falando, se você ficar, eu vou ser contigo e vou te abençoar. Engraçado que tem gente que, essa semana agora, há poucos dias, uma senhora veio e procurou aqui, pastor, eu estou indo embora porque eu não estou conseguindo emprego e tal, e a coisa está difícil, e a gente, eu vou para a casa dos meus pais, lá não sei aonde, Minas, Pará, não sei nem onde mais ela falou, e aí eu estou precisando, e pelo amor de Deus, e ora para mim, para dar tudo certo, para mim conseguir, o caminhão já conseguia até uma carona para levar minhas coisas. Olha, e até uma benção, pastor, consegui um caminhão para levar. Falei, irmã, quando Jonas quis fugir, o diabo preparou um barco. Quando a fome veio, o diabo preparou o Egito para Isaac. Mas eu vou fica, irmã. Eu mostrei o mesmo versículo. Fica na terra que eu te disser. Não desça ao Egito. Eclesiastes 10:4. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixa o teu lugar. É para me ficar? Falei, porque Deus vai ser contigo, minha irmã. E ela ficou. Isso tem uns 2 meses que ela falou comigo. Mês passado, junho, ela veio falar comigo. Pastor, ela veio prestar o relatório. Pastor, meu primeiro salário. Oi, irmã, que bênção. Conseguiu um emprego? Consegui. Eu sei fazer algumas coisas que esse talento estava preso. Na segunda-feira vim, o senhor deu um toque, eu captei a vossa mensagem. Meu primeiro salário, pastor, R$3.000. Está vindo embora.
Mas ela ficou e Deus foi com ela. Deus não é com quem vai, Deus é com quem fica, irmão. Deus não é com quem desiste, Deus é com quem peregrina na terra, para quem trabalha na terra, que todo mundo diz que não tem jeito. Diga amém. É isso que Deus quer da gente. Isaac ficou na terra que Deus lhe mandou. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Lê comigo aqui, antes de fazer a pergunta, versículo de número 14. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente não ouvi, e muita gente está fraca, hein, gente? Não é essa quarta-feira que eu estou acostumado a pregar, não. E tinha muita gente Por que Isaac estava indo para o Egito mesmo? Por causa Se Isaac vai para o Egito, ele seria simplesmente alguém fugindo da fome. Isaac agora é alguém que mata a fome de muita, que era gente de serviço dele. Meu irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Quem fica vai poder ajudar muita gente. Quem luta pelo casamento vai ter exemplo, palavra e testemunho para dizer para outros. Não foge não, separa não, luta, porque eu sou prova disso. Mate a fome das pessoas, irmãos. Como? Ficando. Porque a sua vida vai ser bênção para abençoar outras. O seu testemunho vai ser alimento para alimentar outros. E isso foi o que fez Isaac. Porque ele obedeceu. Repita comigo, Isaac ficou onde Deus mandou. Não desças ao Egito. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixa o teu lugar. Ah, mas já até arrumaram um emprego. Mas por que é que você está saindo? Pastor, porque a coisa aqui apertou, então não vai não. Por quê? Porque Deus está dizendo, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixa o teu lugar. É porque você está indo uma oportunidade melhor para crescer, não é por problema, não é porque o espírito do governador se levantou, não, então vai na benção. Mas se é motivado por problema, você vai fechar, vai vender o que tem, vai sumir por causa de problema, não vá. Porque se você ficar, Deus está prometendo, te abençoarei e serei contigo. Mas aqui eu vou te mostrar o caso de alguém que resolveu não ficar. Abra a Bíblia em Ruth. Ruth é o 8º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Ruth, capítulo 1. Vou te mostrar o caso de alguém que não obedeceu. Saiu de onde estava. Vamos lá? Josué, Juízes, Ruth. Muito fácil. Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim a Bíblia. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Vamos parar por aqui. Sucedeu que nos dias que o juiz julgava a terra, houve o quê? Houve o quê? Houve o quê? Fome. Por que que o rapaz estava indo para o Egito? O Isaac estava indo para o Egito? Agora, o que acontece aqui com Elimeleque? Fome. Vamos ler de novo. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome desse homem Elimeleque, o de sua mulher Noemi, e os 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram. A Bíblia diz que um homem saiu de Belém. Ele saiu por causa de quê? Da fome. Isaac ficou, mesmo tendo fome, Isaac ficou. Elimeleque não, sai. Engraçado que se nós tivéssemos a oportunidade de falar com Elimeleque faria como muitas pessoas hoje fazem. Aquela fome não foi nada, essa fome é que foi fome. Porque para cada um o problema dele parece que é maior do que o outro. Mas cada um, o seu problema é grande ou o seu problema é pertinente a si mesmo. Você quer ter uma base disso? A pessoa está com dor de dente.
É um problema, sim ou não? Dói dor de dente? Sim ou não? Ai, meu dente, tem gente que já rolou de noite, nem dormiu de dor de dente, já colocou álcool, meu Deus, é tanta simpatia que o povo arruma água com salmoura, segura do lado, passa Vick, passa não sei o quê, é tanta simpatia que o povo tem, e não resolve. Que dor, que dor, que dor! Mas aí um dia desse eu fui fazer uma visita para alguém que estava em estado de câncer, com muita dor e anestesia não pegava na pessoa. Qual dos dois problemas eram maiores? Os dois, irmão. O câncer para quem tem câncer e a dor de dente para quem está com dor de dente. Porque só quem está com dor de dente sabe o que dói uma dor de dente. E só quem está do jeito que aquela pessoa de câncer estava sabe o que dói. Dois colegas conversando, rapaz, não aguento mais, o que você faz? Não, eu estou insatisfeito com a minha profissão, muita onda de protesto, eu vou protestar também, por que não? Meu trabalho é ruim demais, o que você faz? Eu sou lixeiro, sou gari, cara do céu, esse serviço meu é muito ruim. O cara falou assim, reclama não, reclama? É porque você não sabe aquele saco de lixo que a gente pega, as pessoas colocam cada tipo de lixo, tem lixo que sai com cheiro, e você tem que jogar no caminhão. Meu Deus, o outro falou, não fala isso não, rapaz, eu trabalho na funerária, eu preparo o corpo do defunto, irmão. Eu abro lá e tiro todo o ferro, todos os órgãos e tal, preparo para aplicar os medicamentos para aguentar o período do velório. Não. Meu irmão, se a gente for querer falar de problema e dar desculpa, todo mundo tem um problema que para si não tem que resolver. Não era porque a fome de Elimeleque era maior. É porque Elimeleque resolveu sair. Ele deixou de acreditar em Deus, irmão. Ele deixou de entender que Deus queria que ele ficasse. E a Bíblia é tão séria que ela diz que um homem saiu no período da fome. Mas olha o que custou a decisão do Elimeleque, versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, o nome de uma órfã, a outra Ruth, e ficaram ali quase 10. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu. Custou a morte dele, dos filhos, e a Noemi ficou desamparada. E quem ficou? Versículo de número 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe. Quem ficou? Deus deu pão, matou a fome. E quem foi? Morreu. Meu irmão, não tome decisões precipitadas. Não saia, não deixe o seu lugar. Você é casado, não desista do seu casamento. Você é filho, não desista dos pais. Tem um sonho, não saia dele, não desista. Por quê? Disse Deus, Eclesiastes 10:4. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixa o teu lugar. Isaac ficou, Deus foi com ele, amém? Os outros moradores de Belém ficaram, Deus visitou-os, dando-lhes. E quem desistiu? E quem foi? E quem saiu de onde estava? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Trouxe arrependimento para Noemi depois que ela viu o marido e os filhos mortos e ouviu dizer que Deus tinha visitado Belém dando pão? Trouxe arrependimento para ela depois? Sim ou não? Meu irmão, existem coisas que depois vai dar arrependimento. Tem decisões que se você tomar, atitudes que se você tomar, mais tarde vão lhe trazer arrependimento. E existem coisas que têm conserto, mas tem coisas que não têm conserto. Fique no que Deus falou, irmão. Irmão, a gente atende aqui todos os dias. Pessoas que, atendimento pastoral é para orar, para ajudar, mas a maioria dos atendimentos, pastor, é porque eu não aguento mais, porque meu marido está bebendo, mas irmã, Deus falou, fica nessa terra, eu te abençoarei e serei contigo. Você pode estar passando por um problema, mas isso passa, tudo passa, o sofrimento passa, a dor passa, o lamento passa, a tristeza passa. O que não passa é a palavra, e Deus disse, eu te abençoarei.
Deus não é com quem desiste, Deus é com quem fica. Como é que a gente tem, por exemplo, como é que a gente mede o sucesso de pessoas que estão numa corrida, de pessoas que estão combatendo, de gente que está disputando um prêmio? Geralmente a gente mede o sucesso é por quem chega primeiro. Mas para Deus, o sucesso é para aquele que não desiste. É para aquele que chega, é para aquele que fica, é para aquele que crê, que acredita. Não deixa o teu lugar, irmão. Não deixa a tua cidade, não deixa teu casamento, não desista dos seus filhos, não desista de ser feliz. Amém? Serei contigo e te abençoarei se você ficar. É a palavra de Deus para nós.